Boa noite, sejam bem-vindas ao nosso sétimo encontro. Já estamos indo para o sétimo encontro nosso, né? Passa rápido, né, gente? Já passou aí mais de um mês e meio e nós já lemos Provérbios, já estamos aí, né? Quase na metade de, de Mateus e a gente está ali perseverante, né? É o que o Senhor quer de nós, né? Boa noite, Andréia, seja bem-vinda. Sejamos perseverantes, né, na presença do Senhor. Louvado seja Deus, né? Esse é o nosso papel, né? Hoje até o devocional falava sobre isso, né? Faça a sua parte. Então, ao fazer a nossa parte é essa, né? Continuar ali perseverantes, né? Persistentes. Nós vamos orar primeiro para que a gente possa começar, né? Revestidos da armadura, em nome de Jesus. Pode ficar à vontade. Vai ouvindo aí. A Andréia está colocando que está servindo janta para as crianças, mas vai ouvindo aí e a gente vai falar de um assunto hoje que, né, é muito necessário para nós, né? Mulheres virtuosas, mulheres cristãs aí, discípulas de Cristo, em nome de Jesus. Boa noite, Raquel, seja bem-vinda. Nós vamos orar agora. Se você pode, fecha seus olhos. Se não pode, fecha os olhos da alma e vai, abre o coração e vai ouvindo aí o que o Senhor quer fazer, quer falar para nós nessa noite. Senhor meu Deus, Pai Todo-Poderoso, Mestre Jesus, Espírito Santo de Deus, boa noite, Pai. Que bom que passamos o dia juntos, que estamos juntos desde a madrugada, que o Senhor passou com suas filhas, Pai, e as trouxe até aqui neste encontro. Obrigada, Senhor, pela sua graça, por todas as graças derramadas. Obrigada pelos livramentos que recebemos e que tivemos neste dia, não só nossos, mas de todos os nossos familiares. Livramentos que nós tivemos conhecimento e daqueles que nós não tivemos, Senhor. Obrigada. Obrigada porque temos a certeza que o Senhor cuidou de nós durante esse dia e ainda está a cuidar, velará pela nossa noite e desde já, Pai, direcionará este nosso encontro, este nosso estudo, né? Senhor, revista suas filhas, revista cada um de nós, Pai, da sua armadura, de uma armadura ajustada, blindada, pronta, né, disponível, perfeita, né, para que possamos estar alinhados, Pai, para ouvir o que o Senhor tem para nos dizer, para receber os seus propósitos, para estarmos blindados contra qualquer seta, qualquer dardo inflamado do inimigo, qualquer ataque. Ah, Senhor, coloca sobre a casa das suas filhas agora, visita cada uma, coloca sobre elas, Pai, a casa delas, sobre os seus familiares também a sua armadura, revista-os, coloca sobre os lares, Pai, redomas de fogo, para que o inimigo não os atinja, para que estejam todos blindados, nenhuma seta, nenhum dardo, Pai, nenhuma contenda, nada. E desde já, Pai, que os seus anjos vá passando na casa de suas filhas, passando em cada lar, em cada casa, e já vá retirando, Pai, toda e qualquer artimanha do inimigo, toda e qualquer armadilha, toda e qualquer contenda, intriga, Pai, insatisfação, qualquer coisa que não pertence a ti, que o inimigo tenha colocado nestes lares, que caia por terra agora, em nome de Jesus. Que estes lares se revistam da sua presença, do seu poder e da sua glória. Revista cada um de nós, Pai, nossa parentela, da sua armadura, do capacete da salvação, da couraça da justiça, do cinturão da verdade, do escudo da fé, da espada do Espírito e das botas do Evangelho da paz. Abra nosso coração, expanda nossa mente, Espírito Santo, para que possamos receber todos os ensinamentos, para que possamos entender aqui, sem religiosidade, Pai, mas sim tendo a certeza de que o Senhor Jesus é a nossa única religião, chamada Jesus Cristo, que nós possamos tomar posse de tudo que o Senhor tem para entregar no nosso coração hoje, e que não fiquemos só para nós, Pai, que nós possamos transbordar na vida dos nossos, de todos aqueles que passarem pela nossa vida e necessitarem, Pai, de uma palavra, de um ensinamento, em nome de Jesus, que sejamos cada dia mais mulheres virtuosas, que governam nossos lares, que saímos para trabalhar, que somos comerciantes, empresárias, trabalhadoras, Pai, em todos os aspectos, somos governadora dos nossos lares, governadora de nossas vidas, que tomemos posse da nossa identidade de filhas amadas, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, né? Louvado seja Deus. Deixa eu ver se tem mais alguém que tentou aqui entrar. Vamos lá, gente, eu vou começar aqui, né, por hoje apresentar para vocês.
Uma apresentação muito rápida eu vou fazer, nem vou falar muito sobre as nossas leituras diárias que estão sendo, né? Eu vou aqui colocar ela cheia, porque senão vocês não vão conseguir ver. Pois bem, né? Nós estamos aí no nosso sétimo encontro. A leitura que nós estamos fazendo todas as semanas, todo dia, um capítulo de Mateus, Evangelho de Mateus, né? E essa semana nós lemos do capítulo 5 ao capítulo 11, né? E nestes capítulos tanto temos para aprender sobre Jesus, né? Sabe que os evangelistas, eles são, na verdade, né? Eles escreveram biografias, que é sobre a vida de Jesus. E todos eles em datas diferentes, algumas coisas até próximas às datas, mas é aquilo que diz, né? Inspirados por Deus, eles escreveram e relataram para nós, para que nós pudéssemos hoje, né, estarmos recebendo, tendo a possibilidade de conhecer, né, a palavra do Senhor, conhecer a história de Jesus, tudo que ele fez por nós, né, todo o seu ministério, toda a sua vida, seu ministério, e tudo, né, a palavra de Deus, ela vem nos trazer, nos revelar quem é o nosso Deus, né, que ele é, na verdade, é uma palavra viva, né? Viva porque pode ter sido escrita há mais de 2000 anos atrás, mas parece que foi escrito ontem, né? Quando a gente lê algumas coisas e a gente vai percebendo que as leituras vão nos direcionando muito, vão nos dando muito direcionamento, muitos exemplos, nos ensinando muito, né? E a gente passa aí pelos capítulos, nós passamos pelo capítulo 5, onde ele dá início, né, ao Sermão da Montanha, que é tão famoso, né, esse Sermão da Montanha, que é uma coleção de ensinamentos que Jesus oferece, né, é uma visão profunda do reino de Deus. Então, assim, a gente entende que neste nossa busca, na verdade, né, nessa nossa busca constante por Deus, estar na presença do Senhor é muito importante para nós. E conhecer a palavra, conhecer, ver na palavra exatamente aquilo que nós muitas vezes buscamos, aquilo que nós muitas vezes ouvimos, né? Ouvimos a vida toda das pessoas, ouvimos dos nossos pastores, dos nossos apóstolos, dos padres, ouvimos dos ministérios, ouvimos dos lugares que fomos, mas quando a gente lê na palavra, é diferente. A gente vê que é, a, esse ensinamento, né? Tudo que a gente ouviu é simplesmente extraordinário, né? O que nós ouvimos é simplesmente é, como se diz assim, né? É um aprendizado tão grande, tudo que a gente vê ali na palavra do Senhor. Eu não sei vocês, mas quando eu leio a palavra, tudo é um livro ou qualquer coisa, eu começo a imaginar, né? Eu tenho uma visão que eu me imagino estar lá nos lugares, estar passando por aqueles lugares. Eu não sei se acontece com vocês. E aquilo se torna realidade, né, na nossa vida. Por isso que quando a gente vai ler também, a gente tem que estar preparada, preparar o ambiente. Não é de qualquer jeito, porque a gente precisa entrar naquela história, né? A gente precisa vivenciar, a gente precisa sentir aquela história, como realmente ela aconteceu, né? Para que a gente possa ter isso impregnado em nós, né? Para que a gente possa também depois transmitir isso aonde nós formos, né? Em nome de Jesus. Então, assim, a gente precisa simplesmente receber, né, tudo que o Senhor tem para nós, para que a gente possa, o Brian, a hora que a tia terminar, aí a tia fala para você, aí você começa a dar os seus aplausos, as suas figurinhas aí para a tia, que ela vai até gostar, né, no final que ela terminar. Mas agora fica passando na frente da apresentação, aí eu desconcentro, tá? Mas a hora que for para você dar os parabéns, aí você coloca aí, tá bom? Eu te falo, te aviso. Então, assim, gente, a gente precisa simplesmente, né, sempre buscando na palavra os direcionamentos. E sempre, cada livro, ele é muito enriquecedor, cada livro. E Mateus não é diferente. Ele traz aí para nós, né, ele traz toda a história de Jesus, ele vem
começando aí nós estamos no capítulo 5, e vem falar do Sermão da Montanha, né? Onde Jesus, ele vem trazer para nós tantos ensinamentos, e ele aborda a lei mesmo, e ele leva, né, ao nível mais profundo, para a gente poder aprender. Ler o Sermão da Montanha não é de qualquer jeito, às vezes a gente escuta as pessoas lerem tudo, mas você precisa ler e ver que ele veio, né, e ele explica ali nesse capítulo 5 mesmo, ele fala que ele veio não para abolir as leis, porque tinha a lei de Moisés, né, as leis mosaicas, né, e aí muitos achavam que ele veio para abolir a lei, mas não, ele veio para cumprir a lei, né, mas com alguns ajustes, alguns acréscimos, né, e ele explica como que a verdadeira justiça deve ir além das regras externas, né, e aí ele fala para a gente, né, que o coração e a intenção por trás das ações, né, da gente precisa ser muito clara, porque Deus conhece o nosso coração e as nossas ações. Deus conhece o nosso coração e as nossas ações. Então, a gente não consegue enganar a Deus, né? Então, ele trata de temas muito necessários para nós. Ele trata da raiva e do assassinato, né? O que acontece com a pessoa quando ela é tomada pela raiva, quando ela comete um assassinato? Ele trata do adultério, do desejo, ele trata do divórcio, juramentos, vingança e amor aos inimigos. Então, ele fala sobre a necessidade de amar, né, os nossos inimigos sempre, né? E ele traz, na verdade, no capítulo 5, ele apresenta os princípios do reino de Deus. E ele enfatiza que o comportamento externo deve ser uma expressão da transformação interna, ou seja, sabe aquela história de por fora bela viola, por dentro pão bolorento? Isso não existe. Jesus vem falar para nós que nós temos que ser transformados por dentro, porque isso vai resplandecer do lado de fora. Nós temos que ser o que nós somos em todas as circunstâncias, dentro e fora. A gente precisa ser, entendeu? A gente não pode ficar com essa história, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Não existe. Uma discípula de Cristo, uma mulher virtuosa, um cristão, um seguidor de Cristo, um pequeno Cristo que é o cristão, ele é aquilo que ele é, dentro e fora. Né? Até porque não se sustenta. A gente também não tem como vestir uma capa e falar que a gente é o que a gente não é. Isso não se sustenta, porque a vida não é uma representação. Tem pessoas que ficam tentando representar, mas para Deus não tem isso. Porque Deus conhece a gente antes do ventre da mãe da gente. Ele conhece, sabe quantas células tem no nosso corpo, quanto cabelo a gente tem na nossa cabeça, sabe, contou os nossos dias, quais são os nossos dias, e nós não sabemos. Então, você acha que ele não vai ver quais são a intenção das pessoas? Então, não adianta a gente querer fazer as coisas ou querer agir de formas que não são naturais, que não são verdadeiras. Então, Deus traz muito isso para nós, sabe? Que a gente precisa, Jesus traz muito isso, que a gente precisa, que aqui ainda fala exatamente sobre isso, que a gente, o que a gente é do lado de fora é uma expressão da nossa transformação interna. Então, se do lado de fora a gente é amarga, é o que a gente é mesmo. Não tem como, né? Então, mas Jesus conhece o nosso coração. E ele fala para nós que, mesmo os inimigos, né, a gente precisa buscar na nossa vida amar os nossos inimigos, que é difícil, porque amar quem é nosso parente, amar quem é nosso amigo, amar quem é o nosso familiar, quem é nosso próximo, é muito fácil. Essa pessoa, às vezes, até pisa na bola com você, e é muito mais fácil você sofre tudo, mas é muito mais fácil você perdoar, né? É muito mais rápido do que se for uma pessoa lá fora, que você, de repente, abandona e pronto, né? E um inimigo? Como é que você vai amar um inimigo? Mas é isso que Jesus vem trazer para nós. E a gente só consegue fazer isso se a gente estiver na presença de Jesus. Mas quando ele diz, ele não nos diz que é obrigado a conviver, né? A gente também não é obrigada a conviver, a gente é obrigada a amar. Ou seja, você ora, né, pela vida da pessoa, você perdoa, libera perdão, porque o perdão é para você, não é para a pessoa, mas você não tem que conviver. Então, isso também tem essas diferenças, né, que a gente tem que aprender. Não é engolir a seco, é simplesmente não guardar mágoa, não guardar rancor, porque isso corrompe o seu coração, corrompe quem você é, né? Já no capítulo 6, ele continua, né, a nos ensinar sobre as nossas ações de piedade. Ele fala sobre oração, sobre generosidade, que a gente precisa, né, na verdade, que a nossa ação, olha para você ver como que é uma
uma coisa está ligada à outra, né? As nossas orações e as nossas atitudes de generosidade, elas têm que ser motivadas por sinceridade. E não por desejo de ser reconhecida pelos outros. É aquilo que eu sempre falo no devocional. Se você faz as coisas esperando aplauso dos outros, esquece. Porque se você faz as coisas, você entra numa internet para falar, esperando ter milhares de seguidores, por ter seguidores, para poder viralizar nas redes sociais, se esse é seu único intuito, você não vai conseguir alcançar isso. Talvez até se alcance, mas não se sustenta. Por quê? Porque você tem que ser sincero. Quando você falar, eu vou, né, pregar o evangelho de Deus, eu vou pregar, eu vou levar a palavra de Deus em todos os lugares, precisa ser com sinceridade. Precisa ser com sinceridade. Então, se você, que nem eu falo, devocional, já teve dia de eu abrir o devocional, não tem ninguém, não tem uma pessoa lá. Mas nesse dia, com certeza, eu falo que é comprovado. É nesse dia que o Espírito Santo mais usa a gente para falar. Porque aquele devocional vai ficar gravado. Mas não é só para as pessoas que ouvem, é também para a evolução de quem está sendo usado como ferramenta. Então, teve um dia que a minha irmã estava fazendo o devocional dela, eu estava assistindo, ela estava pregando, fazendo o devocional dela para mim, e depois eu entrei no meu devocional e só ela que entrou. Né? Aí, se é uma pessoa que está esperando o reconhecimento dos outros, ela não quer voltar mais. Ela se sente fracassada, ela fica chateada, ela fica sem vontade, sabe? A pessoa, você faz uma coisa para a pessoa e, ai, nossa, mas ela nem agradeceu. Aí, entre ela e Deus. Ponto, você fez o que você tinha que fazer. Você estava esperando o reconhecimento dela, estava esperando o agradecimento dela. Muitas vezes a gente sofre porque a gente estende a nossa mão para o outro e quando a gente precisa, aquele outro não estende a mão para nós. E aí a gente não consegue entender que, na verdade, é um ciclo. Quando você faz o bem, você recebe o bem, mas não necessariamente você vai receber daquela mesma pessoa. Deus vai providenciar uma outra pessoa para te estender a mão. Só que a gente quer aquela pessoa. A gente quer aquela pessoa. E ali a gente cria ranço, a gente cria mágoa, a gente fica triste, a gente sofre, mas a gente está sendo acolhida. Ai, tá vendo? Quando ela precisou, eu acolhi. Agora que eu estou precisando, se não fosse tal pessoa para me ajudar, não sei o que seria de mim, porque ela não me ajudou. Então, a gente precisa fazer as coisas não esperando que o outro vai nos reconhecer. Porque o outro, assim como nós, também é falho. E Deus, você vai receber de Deus. E Deus vai providenciar para você. Então, Mateus, no capítulo 6, ele nos convida a refletir sobre a nossa prioridade espiritual. E como a nossa vida pode ser transformada quando a gente foca mais em Deus do que nas preocupações terrenas. Olha que grande lição. A nossa vida é totalmente transformada quando a gente simplesmente para de focar nas coisas terrenas, ou seja, nas circunstâncias, e passa a focar em Deus, né? Passa a focar em Deus. Uma das grandes lições do capítulo 6, por exemplo, é sobre a liberdade, sobre a liberdade da ansiedade, né? Quando nós confiamos em Deus para suprir as nossas necessidades, a gente vive com tranquilidade e confiança, a gente não é mais ansioso. A gente não é uma pessoa ansiosa, porque a gente confia em Deus e sabe que Deus vai fazer o que é melhor para nós, né? No capítulo 7, ele já nos ensina a olhar para nós mesmos antes de olhar para os outros. Praticar a autocrítica e a humildade. Então, antes da gente ver que o outro está fazendo tal coisa, a gente precisa ver se a gente não está fazendo igual. Porque às vezes a gente está tão cego, né? A palavra diz, a gente fala para o outro do cisco no olho dele, para ele tirar o cisco do olho dele, mas a gente não olha a trave que está nos nossos olhos. Ou seja, trave nesse sentido é um cisco muito maior, uma coisa muito maior que está nos nossos olhos. A gente não enxerga, a gente só enxerga o que está nos olhos dos outros, né? Então, tem uma historinha que relata muito sobre isso, né? A mulher ficava todo dia olhando sobre através da vidraça dela, as roupas que a outra vizinha estava estendendo. E ela falava que as roupas da vizinha estavam encardidas, que as roupas da vizinha estavam sujas, que toda vez que a vizinha lavava a roupa, ela olhava, mas o que acontecia? Um belo dia, alguém foi lá e simplesmente
e ela olhou e falou, nossa, mas parece que agora a vizinha aprendeu, né? Tipo, mais ou menos assim, aprendeu a lavar roupa, porque a roupa dela tá limpa. Não, aí alguém disse para ela, não, não é que a vizinha lavou a roupa melhor, é que eu lavei a vidraça. O que quer dizer? Era a vidraça dela que estava suja. E ela olhava através da vidraça, então ela via a roupa da vizinha toda suja. Então, muitas vezes na nossa vida, a gente faz isso. A gente vê, é igual a gente querer resolver o problema da vida do outro. Gente, é tão fácil resolver o problema do outro. Aí, qual que é o seu problema? Minha filha, você está com um problema no seu emprego, sai de lá. Não, mas você tem que falar assim, assim, assim para o seu chefe. Ah, não, mas o seu marido falou, você vai responder assim, assim, assim. E, minha filha, tá difícil, larga, eu não fico aguentando isso, não. Ah, porque filho, se filho falar assim comigo, ah, você vai ver, faz assim com ele, vai lá e desliga. Tira o roteador da tomada. Que negócio de viciado, não. É muito fácil, sabe? É muito fácil. E não faz comida para ele, não. Ai, não fala mais com ela. É tudo fácil resolver o problema do outro. Então, Mateus 7 fala sobre isso, que a gente precisa primeiro olhar para nós, né? Fazer a autocrítica, ou seja, nos escanear e ver em nós o que é que nós temos de dificuldades, o que é que onde nós estamos errando, se nós não temos aqueles mesmos defeitos. E na maioria das vezes, que a gente olha no outro, é o que nós temos. O que nos incomoda no outro é reflexo do que nós somos, né? Então, é isso que a gente precisa prestar atenção nessa situação, porque às vezes acontece dentro da nossa casa, às vezes acontece dentro do nosso lar. Então, a gente precisa prestar atenção nisso. E Mateus 7 vem falar sobre isso, né? E ele fala também aqui, ó, sobre a importância da gente julgar corretamente. E sem contar que nem julgar nos cabe, mas ele fala sobre a necessidade e a importância de julgar corretamente, para a gente não ser, na verdade, injusto. Ele fala sobre a importância da oração e de confiar em Deus, sobre o caminho estreito, né? O caminho de Deus é um caminho estreito. O caminho largo é o do mundo, gente, né? O caminho largo é o do mundo. O de Deus, a porta é estreita. Né? Então a gente precisa estar ali, ó, bem alinhado para passar. Fala sobre a verdadeira obediência, né? Que é a gente simplesmente obedecer, sem questionar. Sabe como construir sobre a rocha, a necessidade de construirmos a nossa casa, né? A nossa vida sobre a rocha. Porque aí pode vir a rocha é Jesus, a rocha é Jesus. Então, quando a gente constrói a nossa vida sobre a rocha, os nossos negócios, as nossas atitudes, as nossas ações, a gente simplesmente a gente aprende a lidar com as circunstâncias de uma forma que pode vir tempestade, pode vir trovão, pode vir terremoto, mas a sua casa, o seu negócio, a sua vida, as suas ações, as suas atitudes estão em cima da rocha. Então, ela não vai balançar, tá? Então, fala sobre isso também. O Eva, você quer falar? Você levantou a mão aí? Não, é que você foi muito engraçado, porque você pensou a mesma história que eu estava pensando, que eu ia falar, e você acabou falando da vidraça. Só foi isso. Ah, mas a gente acaba sendo, né, é uma ligação, né? A gente acaba tendo essa ligação mesmo. Mas eu nem, essa história é tão antiga e eu lembrei dela agora, ela veio, porque não é nenhuma história mais que acontece tão, que eu me lembro dela sempre. Mas já foi muito, né, usada Foi. por quanto Eu tempo? pensei e você pensou ao mesmo tempo. Olha só. Em Mateus 8, ele vem dar para a gente dois exemplos de fé poderosos. Ele mostra, fala sobre o leproso, né, que acredita na misericórdia e no poder de cura de Jesus, e sobre o centurião, que a fé dele, né, na autoridade de Cristo é notável. Então, você vê, um centurião que era romano, simplesmente ele acreditava tanto em Jesus, que ele falou para Jesus que Jesus nem precisava ir lá curar, que era só Jesus falar que ele chegaria em casa e seu servo estava curado. Então, será que a gente tem essa mesma fé? Então, no Mateus 8 nos chama, né, capítulo 8, nos chama essa atenção. Será que a gente teria a mesma fé do leproso? Que às vezes a gente está com uma unha encravada e a gente talvez não crê que Deus possa curar. Agora, você imagina você estar com lepra, que era uma doença, né, que era simplesmente condenada à morte. A pessoa ia ali, né, sofrer todas as situações até morrer, mas ele creu tanto em Jesus que ele foi curado. E a mesma coisa o servo do centurião. Então, a gente precisa pôr nossa fé em prática.
A gente precisa acreditar que Deus vai fazer, que Deus vai colocar o chão, e a gente precisa colocar os pés mesmo na escuridão, sem enxergar nada à nossa frente. Isso é fé. Agora, qualquer coisa diferente disso, não é fé, né? É como Tomé, eu preciso tocar nas suas chagas para eu poder ter a certeza que é Jesus mesmo, né? Que ele vive novamente. E aí a palavra diz, Jesus ainda pergunta para ele: você acredita porque viu, né? Porque acreditas porque ele viu as chagas? Feliz, né? Bem-aventurado é aquele que crê sem ver. Então, a fé é isso, é a gente acreditar sem ver que as coisas vão acontecer na nossa vida. O capítulo 9 já nos ensina sobre a autoridade e a graça de Jesus. Ele não apenas cura fisicamente, mas ele oferece o perdão dos pecados, mostrando que a cura interior é ainda mais importante que a cura física. De novo, Jesus volta a nos falar, né? Sobre a necessidade de sermos curados internamente. Jesus nos oferece cura e perdão. Ele pode restaurar foi perdido, tanto fisicamente quanto espiritualmente, e nos chama a segui-lo com fé. Então, eu não sei o que você perdeu nos últimos tempos, eu não sei o deserto que você está passando, mas Jesus te convida a caminhar com Ele, porque Ele pode curar, tanto fisicamente quanto, né, espiritualmente. Então, basta que você caminhe com Ele. É isso que Ele nos chama, né? O capítulo 9 traz isso. E o capítulo 10, aqui, gente, se vocês lembram, né? Essa é uma apostila que vai ficar disponível para vocês. Então, tem muito mais conteúdo para que vocês possam estudar mais. Só que esse conteúdo que eu coloco aqui, na verdade, é um resumo do conteúdo que eu coloco para vocês todas as manhãs de cada capítulo, tá? Então, nada do que está aqui vocês já não ouviram, mas só que assim, cada vez que a gente lê, a gente vai aprender uma coisa. Então, por isso que eu estou disponibilizando para vocês esse material, para que vocês façam apostilas ou guardem aí, para quem guarda, né, de maneira online aí, guarde, ou imprima, para quem pode imprimir, porque é um material enriquecedor para você usar no seu ministério, para você estudar mesmo, para você usar na sua célula, para você estudar com a sua família, para você usar no ministério que você frequenta, desde que é possível, né? Então, assim, é sempre muito, por isso que eu estou disponibilizando para vocês, tá? É um material muito rico. No capítulo 10, Mateus 10, ele é um manual para a missão que Jesus confia aos seus discípulos e, por extensão, a todos os seus seguidores. Então, se você quer saber qual é a missão, qual é o chamado que você tem, né? Você vai em Mateus 10. O chamado é claro. Nós temos que preparar o caminho para o reino de Deus, curar e libertar pessoas e fazer isso com fé e dependência de Deus. Porque não somos nós somos instrumentos para que Deus possa curar outras pessoas. E como que ele faz isso? Primeiro, ele cura a nossa vida. E é o que ele quer fazer na sua vida. Não é à toa que ele te chama para estar aí, ó, numa terça-feira, né, 8 horas da noite, ouvindo, né, um estudo sobre a palavra de Deus. Não é à toa que ele te chama para isso. Então, é porque ele quer curar você, para curar através da sua vida, em nome de Jesus. E é isso que o capítulo 10 traz para nós, tá? E o capítulo 11, enfim, ele vem falar para nós, né? Capítulo 11 é onde Jesus começa respondendo a dúvida de João Batista. João Batista estava preso e ele manda perguntar para Jesus se ele era mesmo o Messias, né? E Jesus então responde mostrando as suas obras e convidando João a refletir sobre as evidências do reino de Deus. Pois bem, né? O que acontece? Ele chama a atenção, né? Ele lamenta aqueles que ele está fazendo naquelas cidades, ele está fazendo milagres e ainda aquelas cidades não estão crendo nele, né? É como Corazim, Betsaída e Cafarnaum. Ele está fazendo testemunho, ele está fazendo milagres e eles não se arrependem, muitos não creem. Então, talvez Deus está fazendo milagres na sua vida, Deus está mostrando na sua família, já fez grandes milagres, curou, trouxe grandes milagres, mas ainda assim você não se arrepende, ainda assim você não se converte verdadeiramente, ainda assim você não larga, né, aqueles seus vícios, né, de costume ali, seus vícios de estimação. Então a gente precisa se atentar a isso, né, que a gente precisa simplesmente abandonar aquilo que não está alinhado às coisas de Deus, e você só aprende o que está alinhado lendo a palavra. Então o capítulo 11 nos traz essa reflexão, tá? Sobre isso.
Alguém quer falar alguma coisa? Antes que eu comece o nosso tema principal hoje, a gente vai falar sobre arrebatamento, um assunto tão, né, necessário, que a gente sabe que não são todas as denominações religiosas que creem no arrebatamento, mas aqui, na verdade, como eu disse para vocês, é sem religião, nossa religião é Jesus Cristo, e a gente traz para vocês o conhecimento. Aí vai depender de cada um de vocês, ninguém é obrigado a crer ou não, mas está na palavra, né? A gente traz aquilo que está descrito na palavra. Então, eu preparei também um material para vocês, né? Sobre o arrebatamento. Muitos, talvez, alguns não ouviram nem nunca falar sobre isso, outros já ouviram falar. Vocês já ouviram falar sobre arrebatamento? Tem conhecimento sobre arrebatamento? Então é muito bom, né? A gente sempre está recebendo sobre isso, sobre receber cada vez mais, né? Um dia eu não acreditei no arrebatamento. E talvez você ainda esteja nesse lugar que não acredita no arrebatamento. E eu respeito porque cada um tem o seu momento, né, de acreditar. Mas eu também já tive um momento que eu não acreditei, tá? Eu trouxe aqui um material para vocês, o arrebatamento, a esperança dos salvos, né? E o que é, né? O arrebatamento, ele está na palavra do Senhor, né? Em várias citações, em várias passagens, citam, né? Mas uma das principais é a 1 Tessalonicenses 4,17, onde diz assim, né? Citando o arrebatamento. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Aqui, na verdade, está vendo, né, em Tessalonicenses, está descrevendo como que vai ser o soar das trombetas, né? Inclusive, eu coloquei aqui um anjo tocando a trombeta, as 7 trombetas serão tocadas, uns acreditam que já tocaram, e é um assunto sempre muito discutível, sabe? O meu intuito aqui não é discutir sobre, nem é defender uma única visão. É trazer sobre o assunto para que você não fique alheio ao que se fala, de repente, aonde você congrega, ou de repente você está vendo falar aí nas redes sociais, né? A gente está vendo aí com o falecimento do Papa, isso está vindo muito à tona, a questão, né, das profecias se cumprirem, as profecias que estão na palavra, tá? Sobre a questão do final dos tempos e como as coisas acontecerão, e a morte do Papa veio trazer isso muito à tona também, tá? Isso é um assunto que a gente tem que estudar muito, eu não vou me aprofundar em algumas circunstâncias, mas o necessário para saber do que se trata. É igual quando eu trouxe avivamento. O que é? Ah, é isso. O que é arrebatamento? Então, é só para a gente poder entender isso, tá? E não ficar alheio quando as pessoas falarem, você falar, gente, nem sei o que é isso. Ah, alguém já falou sobre isso, mas eu não sei o que é. Então, pelo menos você vai saber do que se trata, tá? Uma mulher virtuosa, ela tem que trazer nela, dentro de si, aí no seu HD aí, ó, vários assuntos, ter vários entendimentos, né? E o arrebatamento, o que é o arrebatamento, né? Vamos matar a curiosidade aí. O termo arrebatamento vem do latim raptus, que significa ser levado de forma repentina. Pim, e arrebatar, repentinamente. Tá? Então, na Bíblia, ele é descrito como o momento em que os salvos serão levados ao encontro de Jesus nos ares. Literalmente, a palavra diz que Jesus, o céu vai se abrir, e Jesus vai descer juntamente com seus anjos, mas ele não vai descer até na terra. O céu vai se abrir e nós vamos visualizar Jesus, e ele vai arrebatar os seus, ele vai levar os seus. O que são os seus? São aqueles que são salvos, aqueles que creem em Jesus, que creem em Deus, que buscam viver na presença de Deus. Fabiana, são os santos? Não necessariamente. A palavra santo significa viver em santidade, buscar a presença de Deus. Então, se é isso, realmente são. Quem são? Aqueles que estão buscando. Aqueles que estão buscando a palavra, aqueles que estudam a palavra, aqueles que conhecem a palavra, aqueles que praticam a palavra, aquele que tem fé, mas tem ações, não tem uma fé morta, aquele que não é morno, né? Porque os mornos, Jesus vomita, então Deus vomita os mortos, os mornos, então nós não somos mornas. Mulheres virtuosas já não são mornas. Está aqui 8 horas da noite, mornos nós não somos, né? Então, assim, ó, esses são os salvos, aqueles que vão para a casa do Pai,
né? Aqueles que buscaram se alinhar. Só que a gente não sabe quando isso vai acontecer. A palavra não fala para nós, né? E como que vai ser isso? Em Mateus 24, 40, 42, nós vamos ler, porque nós estamos lendo Mateus, quando chega lá vocês vão lembrar disso, Mateus 24, versículo 40, 42, diz assim, ó, então, estando dois no campo, será levado um, e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levado uma, e deixada a outra. Vigiai, pois porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Então, o que está falando aqui? O que vai ser o arrebatamento? Quanto tempo vai durar o arrebatamento? A palavra fala que é um piscar de olhos. Pronto, já foi. Não é uma coisa, é um evento que vai acontecer o dia todo. Não, é um piscar de olhos. Eu tentei buscar na internet, não consegui baixar. Mas tinha um vídeo muito interessante que rolou por pouco tempo agora. Um vídeo muito assim, que as pessoas estão num parque e, de repente, tá conversando ali com o sorveteiro, comprando sorvete, e quando ela põe... Eu tô dando um exemplo, que eu nem lembro muito bem exatamente as figuras, mas era assim, ela tá ali, pede o sorvete, alguma coisa assim. A criança tá brincando, ela joga a bola, quando o outro vai pegar a bola, vai entregar para a criança não tá ali mais. A pessoa tá ali pregando a palavra, um monte de gente em volta, de repente, no piscar de olho, aquela pessoa não tá mais. Os bebês estão lá na maternidade, nasceram, essa parte eu me lembro certinho. Os bebês nasceram na maternidade, aí chegam as pessoas, a enfermeira coloca cada um no seu lugar, ali bonitinho, checa tudo, aí ela olha para lá, os pais chegam, né, para ver o bebê através da vidraça, quando olha, já não tem bebês esqueci o nome lá, onde que fica lá, nos bercinhos lá, que eles ficam, né, eu esqueci lá o nome. Então eles ficam, como que chama mesmo? Berçário. Não, é no berçário, mas no bercinho lá, esqueci o nome daquilo, né? Onde a criança deita lá. Então fica ali, já não tava mais as crianças. Então os pais se desesperam, saem correndo, porque as pessoas vão começar a acreditar em várias outras coisas, menos que é o arrebatamento. Então, e o inimigo, ele é astuto. Ele já começou a trazer à tona, porque os ETs estão se manifestando, porque vão vir nave, porque vão vir não sei o quê, porque vão vir não sei o quê. Vai ser muito mais fácil acreditar, né, que é um abduzido do que arrebatado. Creia nisso. Porque o inimigo, ele é astuto, ele coloca sobre isso. Mas o arrebatamento é isso. Você vai estar ali conversando para quem crê. Eu estou falando para quem crê, gente, tá? Expanda sua mente, abra seu coração aqui sem religiosidade. Você vai estar ali conversando com a pessoa no balcão e simplesmente a pessoa vai te dar o café, você não está ali mais. Em nome de Jesus. Você, né, seja que não vai estar mais arrebatado. Então, o arrebatamento é isso, é um piscar de olhos e Jesus vai vir buscar os seus, tá? Então, é isso que significa arrebatar. Você pegar a pessoa ali, né? Não só a pessoa, né? Quando você simplesmente de uma forma rápida e repentina você é levado, né? Então, o arrebatamento é isso. E isso está na palavra, não é uma invenção, não. Está na Bíblia, tá? Apocalipse fala muito sobre isso, que é a visão de João, né? Sobre o final dos tempos, e inclui também o arrebatamento. E Tessalonicenses, Mateus, em várias passagens fala sobre isso. Agora, quando vai acontecer o arrebatamento? A Bíblia afirma que o arrebatamento acontecerá de forma repentina e inesperada. Aí vem, né? Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão da noite. 1 Tessalonicenses 5:2. O dia que o arrebatamento acontecerá, a Bíblia relata que vai ser como ladrão da noite. Ou seja, rápido, você não vê, acontece, vem, pronto, vai embora sorrateiro e acontece. Então, o arrebatamento vai ser isso. Aí, a gente chama atenção, né? Ninguém sabe o dia nem a hora. Por isso que é necessário a gente ter vigilância constante. Só que a Bíblia, ela dá sinais, vários sinais, que vão anteceder esse arrebatamento, né? Então, dentre esses sinais, tem aí muita fome, guerras, terremotos, e tantas outras coisas mais que eu poderia aqui citar para vocês, eu não quis adentrar muito sobre isso, porque para não influenciar, mas a gente já está vendo muitas coisas acontecerem. Isso justifica quando as pessoas falam assim, gente, é o fim do mundo. Quando acontece uma coisa e a pessoa fala, é o fim dos tempos, né? Você vê
os governantes brigarem por causa que quer o território que é do outro, e ele quer, porque ele quer, porque ele quer, aí ele manda, vai lá e destrói aquele país. De um dia para o outro, bombardeia aquele país. Então, você fala assim, ó, por isso que são sinais do final dos tempos, né? E a fome, as doenças, as pandemias, as epidemias, e muitas coisas que estão acontecendo, gente, é que nem fala, né? Os filhos já não obedecer mais seus pais, não necessariamente eu vou ali porque sem avisar minha mãe falou, eu não vou, não é isso. É em coisas muito graves, né? Os tipos de crimes que a gente vê acontecer, a crueldade, os rituais satânicos, que agora o mal, né? A gente viu muito isso no carnaval, já não esconde mais. Antes era escondido. Então, a Bíblia fala sobre isso, que no final dos tempos, o mal ele já não vai mais se esconder, né? Ele vai para que ele não perca, né? Para que ele não perca a vida daqueles que estão ali nas mãos dele, ele vai fazer de tudo, ele vai se apresentar, ele vai guerrear, ele vai fazer o que precisa fazer. Só que ele não vai vencer, né? Ele não vai vencer para quem? Para aqueles que creem, para aqueles que buscam a presença de Deus. Então é isso, a gente não sabe quando vai acontecer. Por isso que você não sabe. É a mesma coisa, a gente não sabe quando a gente vai ser chamado de volta para casa do Pai, quando a nossa senha vai ser chamada, quando a gente vai morrer, quando é o nosso último dia. Então a gente está preparado para isso? E aí eu te pergunto, você está preparado para o arrebatamento? Nós estamos preparados para o arrebatamento? Lembra que eu falei de avivamento, Brasil, celeiro do avivamento? O avivamento é o renascer, né, da chama do Espírito Santo, de Deus nos corações, e isso tem que anteceder o arrebatamento, porque tem que preparar mais e mais pessoas para serem arrebatadas. E isso, então, olha a importância do avivamento. É preparar mais e mais almas para que, quando o Senhor voltar, essas pessoas estejam preparadas, que nós estejamos preparados. Então, a gente precisa buscar todos os dias. Não é ficar com coisa na cabeça, não é encucar, não é ficar com coisa, mas é buscar ser. Ai, como que eu faço? Nossa, e agora? Ai, não, gente. É buscar se alinhar com Deus. Se você está afastado de Deus, volta logo. Volta logo. Esse é o chamado, né? Chamar a atenção para isso. Volta para Deus. Se você está totalmente, né, longe, se a sua família está longe de Deus, seja você aquele que vai voltar primeiro e vai trazer os seus com o seu alinhamento. Em nome de Jesus, né? Que a gente possa, porque ninguém vai poder, no arrebatamento, pegar na mão do outro e falar, vamos. Não vai dar nem tempo. E muito menos não nos é permitido. Cada um é arrebatado por si só. Ninguém aqui vai arrebatar. Mãe não vai arrebatar e levar filho. Mulher não vai arrebatar e levar marido. Marido não vai levar mulher. Se bem que tem uns que vai querer deixar mesmo, né? Então, a gente sabe. Então, a gente, quer dizer, vamos nos alinhar, né? Vamos nos alinhar para que mais e mais, felizes aqueles que eu espero encontrar todos os meus. Eu espero que todos os meus sejam arrebatados. Eu oro para isso, eu intercedo para isso, eu faço meus propósitos para isso, sempre está pela conversão dos meus, de toda a minha parentela. Eu oro por toda a minha linhagem, entendeu? Toda a linhagem da minha família. Pai, mãe, irmãos, sobrinhos, cunhados, tios, tias, primos, primas, os cônjuges, e eu vou orando por todos, porque esse é o nosso papel enquanto mulher virtuosa, é interceder também pelos nossos. Então, o arrebatamento a gente não sabe, mas vamos buscar estar preparado e contar, né, com a misericórdia de Deus, porque, na verdade, né, nós somos humanos e a gente vai simplesmente aí cometendo os nossos erros, né, mas que a gente se arrependa verdadeiramente. E quem que será arrebatado? Ai, Fabiana, quem que vai ser arrebatado? Pois bem, os que estiverem em Cristo, ou seja, estiverem buscando a presença, estiverem alinhados, estiverem buscando intimidade, proximidade com Cristo. Aqueles que viverem uma vida de santidade. Ai, Fabiana, então aqueles que é santo? Não. Ser santo, quando a Bíblia diz, é viver uma vida na presença de Cristo, é viver os mandamentos, é buscar estar alinhado, é buscar não cometer os pecados que tem conhecimento, é buscar se arrepender quando erra, quando peca, é buscar
perdoar quem precisa perdoar, não ter mágoa, não ter ressentimento, se libertar do vício, se libertar do orgulho, da soberba, se libertar da avareza, se quebrar as maldições. É esse, né, que é viver em santidade. E aqueles que estiverem com as suas lâmpadas acesas. Né? Então, essa é a parábola das 10 virgens, que nós vamos ver em Mateus também, Mateus 25, do 1 ao 13. Ele conta a parábola das 10 virgens. E o que é a parábola das 10 virgens? Gente, na verdade, eu vou ler com vocês aqui, tá? Essa parábola eu separei para que a gente possa ler, porque muitas vezes a gente ouve e é melhor a gente falar uma coisa que a gente vai ouvir exatamente que está falando a palavra do Senhor. Então, lá em Mateus 25, do 1 ao 13, fala sobre as virgens sábias e as tolas. É a parábola das virgens. Então, às vezes você escuta alguém falar isso, você não sabe do que se trata. Parábola é porque Jesus falava em parábolas, ele contava a história, né? Exemplos, como eu falei da vidraça, para poder explicar que você tem que cuidar da sua vida, né? Primeiro olhar se no seu olho tem cisco, para depois falar do cisco no olho do outro. Então, isso é uma parábola. Jesus usava muito sobre isso quando ele falava. E a parábola das virgens é uma dessas. Então, diz assim, ó. Portanto, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. Então, candeia era como as lamparinas, né? Que elas colocavam o azeite ali dentro, tinha o pavio e aquela colocava fogo e aquilo lá ia queimar, né? Ia iluminar, tá? Então, o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram sábias, mas outras 5 eram inconsequentes. As que eram inconsequentes, ao pegarem suas candeias, não levaram óleo de reserva consigo. Então, o óleo, ele queima rapidamente. Ele tem um tempo de queimar. E elas não sabiam que hora que o noivo ia chegar. Então, as prudentes, as sábias, levou óleo de reserva. As inconsequentes, as tolas, não levaram. Então, entretanto, as prudentes levaram óleo em vasilhas junto com as candeias. O noivo demorou a chegar. O noivo demorou a chegar. E todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: Eis que vem o noivo! Saí ao seu encontro. Então, assim, elas foram um determinado horário com as candeias, as prudentes levaram as candeias e levaram reserva de óleo. As tolas não, né? As inconsequentes. Levaram só as candeias. Chegou lá, o noivo demorou a voltar. Ou seja, a gente não sabe quando Jesus vai voltar, tá? Então, o noivo aqui é Jesus, tá? A gente não sabe quando Jesus vai voltar. Então, a gente tem que estar preparado, sermos sábias, né? Então, o que aconteceu? Gritaram, né, que o noivo estava chegando, meia-noite, e que era para ela sair ao encontro deles. Então, todas as virgens acordaram e foram preparar suas candeias. As insensatas recorreram às sábias. Dai-nos um pouco de vosso azeite, porque as nossas candeias estão se apagando. Porém, as sábias responderam: Não podemos, pois assim faltará tanto para nós quanto para vós outras. Ide, portanto, aos que o vendem e comprai-o. Mas saindo elas para comprar, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete de núpcias, e a porta foi fechada. Mais tarde, todavia, chegaram as virgens imprudentes e clamaram: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Contudo, ele lhes respondeu: Com certeza vos afirmo que não vos conheço. Portanto, vigiai, pois não sabeis o dia, tampouco a hora em que o Filho do Homem chegará. Então, por que eu quis ler? Por que eu quis explicar isso para vocês? Por mais que a gente já tenha ouvido em outras situações, sempre tem algum ensinamento, né, para a gente pegar. Essas virgens somos nós. Basta saber se nós vamos ser as tolas ou as sábias. Porque elas estavam ali esperando o noivo, e o noivo chegou, sem dizer a hora, mas ele demorou. As sábias tinham óleo de reserva, as candeias estavam se apagando, elas alimentaram as candeias com mais óleo e deu tempo de o noivo chegar. Já as outras, as imprudentes que não levaram, o que acontece com elas? Elas recorreu às sábias. Ai, por favor, me dá um pouco do seu azeite, mas olha só, quanto é bom você ser sábio
e você ter posicionamento. Não é questão de não querer dividir com o outro. Ai, mas ela podia ter dado um óleo para ela. Se ela desse, ia faltar para ela, e é isso que ela fala. Se der para vocês, vai faltar para vocês e para nós, porque o tanto não dava nem para uma, não dava para dividir. Então, tem coisas que a gente não vai conseguir dividir. E a vinda de Jesus, né, que ele fala, a gente não sabe quando o Filho do Homem vai voltar, a gente tem que estar com as nossas candeias acesas. E o que é isso? O que ele quer dizer? A gente tem que estar com o fogo do Espírito Santo em nós. A gente tem que estar ali sendo alimentado todos os dias, colocando óleo, colocando azeite nas nossas candeias, para que o fogo do Espírito Santo não apague dentro de nós. A gente tem que estar aceso. E aqui, quando ele fala das virgens tolas, não é aquelas que. Aqui é bem claro sobre isso. Aqui no estudo, na minha Bíblia, ela tem a parte de estudo. E isso eu não sabia quando eu vim estudar. Ele não está falando das virgens que conhecem Jesus, tá? E que esqueceram, não levou o óleo, né? Distraíram e não levaram o óleo. Que se distraíram, não é isso. É daquelas que não aceitaram Jesus. O exemplo aqui é sábias, aquelas que conhecem Jesus, acreditam em Jesus e seguiram ele. Tolas, aquelas que não acreditam em Jesus, não seguem Jesus, não buscam se alinhar, não buscam. Então não é, ela esqueceu, não é isso. Não é aquele pecado que você fez e se arrependeu. Não é isso. É você não crer em Jesus, é você não buscar. Então as tolas eram essas. Não é as inconsequentes, são essas. Que escolheram viver no mundo. Sabe aquela que escolheu e ao invés de ficar em casa, né? Eu não estou dizendo lá ficar 24 horas orando, mas ao invés de ficar em casa com a sua família, escolheu ir para o carnaval? Pode ser que o noivo chegue essa hora. Pode ser que o filho do homem volte nesse momento. E aí, ó, pronto. Então, é isso que a gente não pode simplesmente descansar de Deus. Sabe aquela história de, eu faço meu devocional, mas quando eu estou de férias, eu não faço. Então, a gente não tira férias de Deus. A gente não tira férias do Senhor. A gente não tira férias da palavra. E isso não é coisa de crente do coque, de crente da saia, de crente que bate na porta, de crente que pega a Bíblia e coloca debaixo do braço. Porque a gente cresceu achando que crente era. Usaram essa palavra para estigmatizar, mas não é. Respeito a todas, e nossa, é uma fé inabalável. Mas o que eu quero dizer é que crente significa crer, é independente de religião. Então, que nós sejamos crentes e sábias, tá? Porque independente da religião que nós estamos, independente de onde a gente congrega, a gente precisa ser sábia. Não é o nosso exterior que vai fazer a gente levar o noivo, levar a gente. Não é. Então, muitos que estão esquentando o banco das igrejas não vão ser levados. Não vão ser levados. Muitos que estão lá se alimentando somente no domingo, não vai ser levado. Mas tem aquelas que vai todos os dias, que também não vai ser levado. Por quê? Porque conhece a palavra, mas no seu íntimo faz o que eu faço, mas não faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Então, é isso que a gente tem que se preparar, tá? Então, é isso que a parábola das 10 virgens vem falar para nós, vem trazer para nós, tá? Qual o propósito do arrebatamento? O propósito do arrebatamento é livrar a igreja da ira vindoura, do mal, dos males do mundo, né? Dos males que acometerão o mundo, levar os salvos para estarem em Cristo e iniciar os eventos, essa palavrinha é escatológicos, eventos escatológicos, nós vamos ver o que significa isso, tá? Então, é simplesmente acontecer isso. Então, os eventos escatológicos incluem tribulação, segunda vinda de Jesus, o milênio. Nós vamos ver aqui um pouquinho sobre isso, muito rapidamente. Nada que vocês precisam decorar, nada daqui. O que vocês precisam entender é que Jesus vai voltar. E você está preparada para isso? Então, é se alinhar todos os dias. É para isso que a gente está falando sobre esse assunto. E arrebatamento é a vinda e o piscar de olhos de Jesus levar os seus. É isso, é a essência de tudo que eu falar, que é o que vocês têm que entender. Tá? E nada mais do que isso. Eu quero ver mais. Então, vai ler na palavra, vai estudar mais, vai se aprofundar. Eu gosto de me aprofundar, mas aí é de pessoa para pessoa, tá bom? Então, o que é esses tais eventos escatológicos? Nunca ouvi essa palavra antes. Eu fui ouvir quando eu fui estudar sobre arrebatamento, porque eu nunca tinha ouvido essa palavra, gente. Por mais que você estuda, por mais que você faz, você não vai saber tudo. Eu não sabia. O que era isso? Então, eventos escatológicos
escatológicos finais. O que é isso? Escatologia, né? Escatológico vem dessa tal escatologia. Escatologia é o estudo das últimas coisas, ou dos finais dos tempos, segundo a Bíblia. Então é isso. Ah, eu preciso decorar isso? Não, é só para vocês entenderem o que eu estou falando aqui, mas, tá? Qualquer coisa, pega sua apostilinha aí e lê. Mas você não vai precisar disso, tá? Para falar para as pessoas voltarem para Cristo, que Cristo vai voltar, que a gente não sabe a hora nem quando, você não precisa estar com uma apostila debaixo do braço, nem saber essas palavras aqui, não, tá? Então, os eventos escatológicos finais são os acontecimentos que marcam o fim da era atual e o início da eternidade, segundo o plano de Deus, segundo a palavra de Deus, tá? Então, eles revelam o cumprimento das promessas de Deus, o juízo sobre o pecado, a vitória final de Cristo e a restauração completa da criação de Deus. Então, quais são esses eventos escatológicos? Aqui, eu coloquei, tem um númerozinho, mas não é a ordem. Por quê? Vocês vão entender por que não é a ordem aqui, tá? Então, o primeiro, um deles, né, o número 1, arrebatamento da igreja, é o que nós estamos falando sobre, que é um evento em que Jesus virá nos ares e buscar os salvos. Os mortos em Cristo ressuscitarão e os vivos serão transformados, tá? Aí aqui tem as referências onde você pode ver sobre arrebatamento. Outro evento escatológico, a tribulação, que vai durar 7 anos, segundo a palavra. É um período de grande sofrimento e juízo sobre a terra. É dividido em 2 partes: 3 anos e meio de aparente paz e 3 anos e meio de grande tribulação, com juízos divinos e a manifestação do anticristo, que é do de Satanás, né? O objetivo é tratar com Israel e julgar o mundo ímpio. A gente pode ver falar sobre isso em Mateus, em Daniel, Apocalipse. Então, essa tribulação, gente, por que a gente não está numa ordem aqui? Porque há quem acredite que o arrebatamento vai acontecer antes dessa tribulação chegar, tem quem acredite que vai acontecer no meio dessa tribulação, o arrebatamento, e tem quem acredita que vai acontecer depois dessa tribulação, tá? Então, cada um que acredita dessa forma, tem igrejas que pregam o arrebatamento antes da tribulação, durante a tribulação, outras igrejas, e outras depois da tribulação. E tem igreja que não acredita no arrebatamento, tá? Então, é isso. Então, essa tribulação, muitos dizem que já está acontecendo, porque está acontecendo no mundo, que são as guerras, que são as doenças, as pandemias, os rituais, e tudo que eu citei agora há pouco, que isso já faz parte da tribulação. Então, muitos acreditam que é, outros que não, que são tempos muito piores, essa tribulação, tá? Então, outro evento escatológico é a segunda vinda de Jesus, em glória. Ao final da tribulação, Jesus retorna visivelmente e com poder para vencer o anticristo e julgar as nações. Diferente do arrebatamento, que Jesus vai vir nos ares e vai levar os seus, na segunda vinda ele vai pisar na terra mesmo. E é onde ele estabelece o início do reino milenar, que é um período de 1000 anos, né? Que Jesus vai reinar sobre a terra e vencer Satanás e tudo mais. Então, isso está na onde, Fabiana? É coisa de loucura? Isso aí é história? Está na palavra, tá? Tá, ó, em Apocalipse 19, do 11 a 16, em Zacarias 14, 4, em Mateus 24, 30. Então, tá na palavra, ninguém está inventando nada, não, tá? E o quarto, o número 4 aqui é esse milênio, esse reino milenar que vai ser estabelecido, que é um período de 1000 anos em que Cristo reinará na terra com justiça e paz. Satanás será preso nesse tempo, tá? E os salvos reinarão com Cristo, porque Satanás está solto. Mas nesse tempo, ele vai reinar, ele vai, né, ser preso novamente. E os salvos reinarão com Cristo. Aonde que está isso, Fabiana? De onde você tirou essa loucura aí? Não, não é loucura. Apocalipse 20, do 1 ao 6, Isaías 11, do 1 ao 10. E mais ainda, Mateus 24, 21, Daniel 9, 27, Apocalipse 6 a 18. Está na palavra de Deus. Então, se você acredita que Jesus fez água se transformar em vinho, é incoerente você não acreditar nisso, porque está escrito no mesmo livro.
Porque tem muita gente que fala isso. Eu acredito que o rei Davi, que as muralhas de Jericó caiu, mas não acredito no arrebatamento, mas está escrito no mesmo livro. Então é isso que a gente precisa parar. Por quê? Porque às vezes está ouvindo o que as outras pessoas dizem. É que talvez o que diz lá na igreja, o que diz em algum lugar, leu, ouviu, que não existe. Mas espera um pouquinho. Se eu não acredito, eu acredito só em parte daquilo que me convém, eu acredito? Só aquilo que me convém, né? Então, a gente precisa entender isso. Se eu acredito que essas coisas aconteceram, que Jesus realmente viveu, porque tem gente que não acredita nem nisso, né, gente? Que Jesus nasceu, teve seu ministério, que aconteceu e tudo mais. Tem gente que são, né, os tá chamado ateus, né? Não acredita em nada, nem em Deus. Então é uma coisa, mas ele não acredita em nada. Agora, acreditar só em parte, então a gente precisa repensar sobre isso. E quando eu comecei a pensar isso, eu nunca quis olhar só aquilo que me falavam. Eu sempre quis olhar outras coisas. Então, eu sempre quis pesquisar, eu sempre quis ver. Mas é muito lógico. Por que eu acredito em partes da Bíblia? Eu acredito, outras não. Partes foi o homem que escreveu, outras foi Deus mesmo que fez, que Deus que escreveu. Então, a gente não pode ser incoerente, tá? E outro é o julgamento final. Outro evento escatológico é o julgamento final. Após esses 1000 anos aí, Satanás será solto por um breve tempo e depois derrotado definitivamente. Porque nesses 1000 anos ele vai ser preso. Mas no julgamento final ele vai ser solto e derrotado definitivamente. Todos os mortos que não ressuscitaram antes serão julgados. É o dia do julgamento, é o julgamento final. Esse é o julgamento dos ímpios. Dos ímpios. Ímpios são aqueles que não creem, não caminham com Jesus, com Deus, tá? Esses são os ímpios. E onde que está isso, Fabiana? De onde você tirou isso? Apocalipse 20, 11 e 15. Eu não inventei, tá? E também tem um outro evento que é novos céus e nova terra, que é a antiga criação será destruída e a nova será feita. Então, quer dizer, já vai ter feito o arrebatamento, já vai ter arrebatado os salvos. Depois tem a volta de Jesus na terra, também os salvos aqui, nesse período que ele estiver aqui, vão com ele. Então, o que ficar será destruído e uma nova criação será feita. Deus habitará com os salvos eternamente, porque estarão todos com ele, sem dor, morte ou pecado. É onde diz aqui, ó, é a terra prometida, onde não há choro, não há dor, é a nova Jerusalém, né? É a nossa volta para Jerusalém, que bonita és, né? Ruas de ouro, mar de cristal, não há choro, não há tristeza, né? E é tudo mais. Onde está isso, Fabiana? Apocalipse 21 e 22, 2 Pedro 3 e 13. Então, a gente não é loucura, não, tá? E aqui eu quis trazer para vocês, é para decorar? Não, só para vocês entenderem por que eu falei para vocês que não era para olhar a sequência ali. Porque tem gente que é pré-tribulacionista. O que é isso? Acredita que o arrebatamento vai ser antes da tribulação. O mar que é a tribulação, aqueles 7 anos, né? Que vai ser 3,5 de paz e 3,5 de muito terror e muito sofrimento. Né? Então, tem gente que acredita que o arrebatamento vai ser antes. Já falei isso para vocês. É o pré-tribulacionista. Tem gente que acredita que vai ser no meio da tribulação. Ainda vão pegar um pouco do sofrimento, o povo de Deus. Mas Deus vai vir, Jesus vai vir e resgatar os seus. Esse é o meso-tribulacionista. Quer dizer, meso é meio, né? Então, é o meio, né? O meso-tribulacionista. E tem aquele que acredita que todos vão passar pela tribulação. Todos. E que o arrebatamento vai ser depois. Então, são os pós-tribulacionistas. Aí, preciso decorar isso? Não, gente, só coloquei para vocês terem conhecimento. Preciso ter conhecimento, tá? E tem aspectos diferentes. Qual que é a diferença? Bom, o momento do arrebatamento. Para o pré é antes da tribulação. Para o meso é no meio da tribulação. Para o pós é depois da tribulação. A igreja passa pela tribulação? Eis a pergunta. Para quem é pré, não, a igreja não vai passar, vai ser arrebatada antes. A igreja somos nós, tá, gente? Quem está em Cristo. Não é a igreja física lá, o tijolinho lá, não, tá? O meso, ele fala que sim, na primeira metade. Então, o povo vai passar por uma parte. O pós, ele fala que sim, até o fim. O arrebatamento e a segunda vinda de Jesus.
Para quem é pré, são eventos distintos. Vai acontecer o arrebatamento, aí tem tribulação, depois tem a segunda vinda de Jesus. Para quem é meso, esse evento também é distinto. Um vai acontecer em cada tempo. Mas quem é pós é um único evento. Já vai ter o arrebatamento na hora da vinda de Jesus. Então, é umas coisas que cada um vai acreditando e dá um nome para essas coisas aí. E o estilo de interpretação, eu coloquei aqui, né? O pré-tribulacionista, ele interpreta a Bíblia literalmente, ou seja, é cronológico. Vai acontecer o arrebatamento, a segunda vinda, o arrebatamento, a tribulação, a segunda vinda, cada coisa no seu tempo. 1000 anos, quando fala, são exatamente 1000 anos. Para quem é meso, tem umas coisas que ele acha que vai acontecer dessa forma, tem coisa que não. E para quem é pós, ele é mais ligado a símbolo. 1000 anos, talvez, só queria dizer que era muito tempo, mas não é exatamente 1000 anos, literalmente, tá? Então, assim, é só coisas, movimentos que talvez vocês escutem falar, e agora vai falar muito, agora com a morte do Papa, vai começar a falar muito mais sobre isso, porque muitos acreditam que é um dos sinais, é uma das profecias, né, a escolha do novo Papa e tal, não sei o quê. Então, assim, talvez vocês escutem falar essa palavra um dia. Você não vai decorar, mas a hora que você escutar falar, você vai falar, já escutei isso aí. Talvez você nem lembre qual que é qual. Mas, tá? É só para vocês saberem. Como se preparar para o arrebatamento, gente? Como se preparar para essa situação, se eu não sei quando vai acontecer? Vida de oração e vigilância. Vigiai e orai. Vigiai e orai. Aqui ainda fala, né, sobre isso, né? Vigiai e orai. Ó, em Mateus 25, versículo 13. Portanto, vigiai, pois não sabei o dia, tampouco a hora em que o Filho do Homem chegará. Então, é vigiar, gente, o tempo todo. O que é vigiar? As nossas ações, as nossas atitudes. O que está saindo da nossa boca? O que está dentro do nosso coração? Como que nós estamos só falando, não estamos fazendo? Se a gente não está nem falando e nem fazendo, se a gente ainda tem vergonha de falar de Jesus, se a gente ainda ainda não está trazendo as nossas crianças para a presença de Jesus, e é isso, tá? Outra coisa, arrependimento diário e santificação. Pecou? Se arrependa. Não pequei. Ninguém passa um dia sem pecar, gente. Já vou falando isso de cara. Então, por favor, nas suas orações, diariamente, perdão, Senhor, pelos meus erros, pelas minhas falhas, pelas minhas faltas, por todas as vezes que eu magoei o seu coração, o coração do meu próximo, pelos pecados que eu me lembro, por aqueles que eu não me lembro. Porque tem coisas que a gente está tão no automático que a gente nem percebe que a gente pecou. Então, a gente precisa pedir perdão e se arrepender verdadeiramente. O que é se arrepender verdadeiramente? É não cometer os mesmos erros, gente, né? Porque aí também, né? Jesus perdoa. Quantas vezes eu escuto pessoas dizer isso? Jesus perdoa. E vai lá e faz de novo. Jesus perdoa. Você não sabe a hora e nem quando. E buscar a santificação é isso. É o que vocês estão buscando. Fazer o devocional de vocês, é buscar estar na presença, praticar, levar a palavra do Senhor, buscar o ensinamento, buscar alinhamento, conhecer, porque não tem como a gente se alinhar aquilo que a gente não conhece. Se eu nem conheço a palavra do Senhor, o que desagrada a Deus, como é que eu vou saber que eu estou desagradando? Né? Então, agora, quando eu sei o que desagrada e eu faço, isso é iniquidade, já não é mais pecado, né? Então, a gente precisa estar buscando sobre isso. E estar firmes na fé e na palavra. Sermos firmes. E a fé, ela precisa ser abastecida todo dia. Como? Devocional, oração, jejum, palavra, pessoas, movimentos que edificam, como nós estamos fazendo aqui, praticando. Isso tudo. A fé, ela não é morta. Eu creio e ponto. Isso é uma fé morta. A fé, ela é acompanhada de ações, atitudes, ações. Se eu creio que Deus vai me colocar meu chão, então, ainda que eu não esteja enxergando nada, eu ponho meus pés. Eu ponho meus pés. Então, é isso, tá? E a palavra, tá firmado na palavra aqui, ó. Esse aqui é o manual da nossa vida, é o que eu falo, o manual da vida. A gente aqui aprende tudo. Tudo, 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 tudo. Aqui ensina. É uma receita atrás de receita aqui.
Então, a gente precisa aprender isso. E aqui, gente, como conclusão, eu trouxe para vocês, ó, o arrebatamento é uma realidade futura e gloriosa. Para os salvos, é um motivo de esperança. Então, para quem crê, e quem crê está salvo, é um motivo de esperança. Para aqueles que ainda não conhecem a Cristo, é um chamado urgente ao arrependimento. Então, toda vez que você ouvir essa palavra arrebatamento, a pessoa, né, precisa ver se ela está alinhada a Cristo. A gente precisa se fazer aquela autoanálise, aquela autocrítica, né, que está lá em Mateus. Portanto, em 1 Tessalonicenses 4,18 diz assim, ó: portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Ou seja, a gente precisa saber que a gente não sabe nem quando nem a hora, mas crer que ele vai voltar. É que nem hoje eu fui perguntar, né? Que eu faço parte do Ministério Global Fire, e eu queria saber qual era se a Global Fire ela defende o pré, o meso ou pós-tribulacionista, porque tem igreja, cada denominação, né? E eu queria saber. E a resposta me agradou de uma forma que eu não imaginava. Por exemplo, a apóstola que está à frente desse ministério, ela é pré-tribulacionista. Ela acredita que o arrebatamento vai acontecer antes da tribulação. O esposo dela, que é o apóstolo, ele é mesotribulacionista. Ele acredita que a gente ainda vai passar pelo menos metade. E os demais membros, cada um tem a sua opinião. Ninguém nem vai pelo um e nem vai por outro. E o ministério respeita. O que importa é nós termos a certeza que Jesus vai voltar para resgatar os seus. Isso é o que a gente tem que entender. Eu não tenho que saber se eu sou pré, se eu sou meso, se eu sou pós. Não importa, né? Lembra que as coisas de Deus não cabe questionar? Não importa. O importante é crer absolutamente que ele vai voltar para nos resgatar. E assim, crendo, nos preparar todos os dias para que, quando ele voltar, ó, estalou, você foi. Em nome de Jesus. E os nossos também, vamos trabalhar para isso. Amém? Glória a Deus, gente. Vou abrir para vocês, se vocês querem fazer alguma pergunta, né? O que eu puder também é um assunto que eu quero estudar muito mais, né? Sobre esse assunto, porque eu gosto, mas é um assunto que é muito discutido, né? Portanto, que eu nem me aprofundei em nenhuma etapa, eu só quis trazer para vocês o que se trata, para a gente não ficar alheia às coisas quando se falarem, tá? Deixa eu parar aqui a apresentação. Se vocês quiserem falar alguma coisa, fiquem à vontade. Se não quiser perguntar sobre arrebatamento ou sobre nada, ou quiser só testemunhar algo sobre a semana aí, fiquem à vontade também. Nós temos ainda um tempinho, tá bom? Então, Fabiana, eu assim, algum tempo, né? Eu tenho comentado com a minha pastora. Nós somos de uma igreja muito pequenininha, fazemos células, né? E eu e ela conversando um tempo, falei assim, que além de minha pastora, é minha amiga, né? Aí eu chamo Isabel, eu chamo ela de Bel. Falei, Bel, eu não sei por quê, mas eu sinto que os dias estão abreviados, né? E eu creio que já está acontecendo realmente, né? É, tudo que está acontecendo já são sinais. E está em Apocalipse mesmo. Basta cada um acreditar, né? E, e assim, e Deus mostra cada detalhe, que nem disse que nós estamos estar vigilantes e observar. E você vai vendo nos sinais, né? E eu acredito que cada vez mais os sinais que vai aparecendo é para a gente estar se preparando e vigiando realmente. E é como eu falo todo dia, e teve um episódio, e eu estava conversando com a minha irmã. Aí eu falei assim para ela, eu falei assim, hoje eu me vejo assim, antes de eu falar qualquer coisa, ou eu falo, o que que Jesus faria no lugar? O que ele responderia, né? Aí, porque assim é uma maneira de se policiar também, né? E aí ela falou, realmente, eu falei, porque às vezes um irmão erra, se a gente for olhar com os olhos humanos, a gente vai criticar e vai querer julgar, né? Mesmo não tendo esse direito de julgar.
Mas eu falei assim, todos nós temos direito de errar e todos nós temos direito do perdão. E eu falei assim, por isso que Deus fala também na palavra que vai, se arrepende e não peques mais. Aí eu falei assim, aí ela falou, mas se a pessoa continuar fazendo? Eu falei, isso aí já é um problema da pessoa. A parte, a gente já sabe. E ela sabe que errou. Se ela pede perdão e Deus já fala, não peques mais. E porque às vezes as pessoas querem excluir as pessoas, né? Por causa que erram. E eu falo, não. O que você tem que fazer quando uma pessoa está errando? Você tem que chamar, conversar e orientar, né? Para poder ela não e explicar dentro da palavra. E eu vejo, e cada dia foi aquilo, tudo que você falou, eu concordo, né? Porque assim, eu acredito nas mesmas coisas que você falou. E até, inclusive, eu estava falando, esses dias eu trabalho no comércio, eu estava falando com o pessoal que trabalha comigo. Falei, gente, nós já estamos chegando no mês de maio. Ontem foi janeiro. Cada ano que se passa, os dias estão mais abreviados. A sensação que a gente tem é que chegou, nem dormiu e acordou de novo, né? Nem E descansa, né? e realmente não descansa. Antes os dias demoravam a se passar. Você fazia várias coisas, muitas coisas, e as horas não se passavam. Hoje você precisa de horas a mais para terminar o que você tem que fazer, né? E é muito engraçado. Eu falo que é assim, que eu comparo muito essa vida aqui em São Paulo, eu acho que ela é muito louca. Os meus avós moram no Nordeste e sempre quando eu saio de férias eu levo a minha mãe para visitá-los. Que ela tem o pai dela e a mãe dela viva. E é totalmente diferente, né? É muito engraçado, porque você chega lá, o dia demora a passar, o dia demora a acabar. Eu falo, nossa, é muito estranho. Mas é um momento que eu tiro para também refletir muito, né? Sobre os valores, um monte de coisa. Eu acho isso muito legal também. E Amém, glória a Deus. sobre o testemunho, eu ia falar semana passada, né? O meu irmão, ó, meu esposo, ele teve um diagnóstico, né, de câncer na bexiga, e ele é uma pessoa que ele faz exame periódico, todo ano ele faz, rigoroso. E deu um nódulo na bexiga dele. Ele ficou um pouco abatido, tudo sabendo, né? Mas graças a Deus ele foi, fez todos os exames, fez todos os procedimentos que teve que fazer, e graças a Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus, ele foi curado. Já fez a ressonância, já fez todos os exames e não tem mais nada. Aí ele ainda fala, mas o médico mandou fazer. Eu falei, o médico mandou fazer, mas você sabe que não tem mais nada. Já está curado, né? E isso é para a honra e glória do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, né? Quando a gente Amém. está alinhado, a gente não é que a gente não vai receber o baque. É que nem eu falo, eu gosto de dar sempre o exemplo do bambu, né? O bambu, o vento vem, não é que ele não recebe o vento. Ele enverga, ele encosta no chão, mas ele não quebra. Por quê? Porque as raízes dele são muito fortes. Então, por quê? Porque está alicerçado ali. E nós, enquanto bambus, as nossas raízes estão alicerçadas em Cristo. Então, a gente vai chorar um dia, vai chorar dois, vai chorar 10, mas é um chorar sabendo que você vai ter que levantar. Aí você levanta chorando, que nem eu falo, tá sangrando, você levanta, vai andando, vai sangrando e vai chorando, vai quebrado mesmo, mas levanta, porque você crê. Isso é fé. Mas não quer dizer que você não vai chorar. Gente, morreu uma pessoa, Senhor, né? A senha do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, do seu tio, do seu filho, sei lá, chamou e você não vai chorar, gente, né? Nós estamos ainda como humanos, ainda que você fala, né? Ah, eu vou falar, ai, como Jó, né? Deus me deu, Deus levou, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Tá, mas vai demorar uns dias pra você fazer como Jó. Eram Vai outros doer. tempos, né? Tem quem faça como Jó já de cara? Ô, louvado seja Deus, eu acho que tem, sim, eu creio que tem. Mas eu vou chegar nesse lugar, talvez, eu creio, né, para esse lugar que eu caminho. A gente precisa caminhar para chegar nesse lugar, mas não é que a gente vai ser insensível e sem sentimento, né? A pessoa te traiu, te enganou, a pessoa que você depositou toda a sua confiança. É um sócio, é um amigo, é um irmão, uma amiga, é um marido, uma esposa, é um irmão, ou seja, te traiu. Gente, você não vai chorar, você não vai passar os dias de choro, os dias de luto. O luto é para ser vivido. O luto precisa ser vivido. Ele tem ali 5 etapas para ser vivida. Então, oi? Sim.
Peraí, deixa eu ver quem que é que tá falando. Tô tentando ver quem é para eu desligar aqui o microfone. Mas, ó, é assim, gente, o luto é para ser vivido. Não é para você. Não tem como. Então, ninguém vai se tornar pessoas insensíveis. Muito pelo contrário, você não tem que ter compaixão do próximo. Você vai se tornar muito mais sensível. Só que você vai ser assim, tá quebrado, mas você tá andando. Você não sabe quanto tempo eu posso ter chorado o dia inteiro, mas eu tô aqui de noite falando com vocês. Entendeu? Então, eu posso ter tido um dia muito difícil, posso ter tido alguma coisa aconteceu, aí não sei o quê, e outra coisa, mas você tá ali, que as coisas de Deus você não troca, porque a pessoa, gripou, eu já não consegui acordar pro devocional, o devocional que eu tava gripada. Peraí, eu não consegui acordar pro café na presença, mas o meu devocional, o meu tempo com Deus, eu não posso trocar, eu não, é inegociável. Então, quando a gente fala isso, às vezes a pessoa pensa que a gente está falando do café na presença, né? Ou da minha irmã que tem o despertar com o Espírito Santo, não é isso. O devocional que a gente fala, o seu momento com Deus, que você não pode perder, é o seu momento diário com Deus. Entendeu? Ainda que não falo lá, gente, já teve dia de eu sentar aqui e dormir de tanto soluçar, de tanto chorar aqui no meu lugar secreto, aqui no meu quarto, jogado no chão, porque só eu sei o que eu estava passando que eu passo, porque por mais que você fala com alguém, mas não é a mesma coisa. É em Deus que você se derrama. Aliás, é em Deus que você deve se derramar, porque se você não está fazendo isso, já está errado. Porque você vai buscar no outro aquilo que só Jesus pode fazer por você. E o outro vai querer te direcionar, vai querer te criticar, vai querer apontar o dedo, vai falar para você: mas eu te avisei. Jesus nunca vai falar para você isso. Mas eu te avisei. A palavra, você vai ler e vai falar: que palavrada que eu levei agora, né? Mas Jesus nunca vai falar para você, eu te avisei. Não. Então, o estar alinhado é isso. Estar alinhado é isso. É não ficar limitado a achar que caminhar com Deus é você ir num domingo, ou ir num dia da semana numa célula, num encontro, ou ir numa missa, ou ir num culto, ou ir numa pregação, não importa. Não é isso. Caminhar com Deus é todos os dias e praticar em todos os lugares que você vai. Eu não sei se você é vendedor, você tem que buscar ser o melhor vendedor. Não é melhor do que os outros, melhor do que você todos os dias. Hoje, você tem que buscar ser melhor do que ontem. Amanhã, você tem que fazer o seu dia para que você seja melhor do que hoje. Mas não é melhor do que os outros. É melhor do que você. Então, esse é o vigiar e orar. Errou, pecou, como a Eva falou, todo sujeito, nós somos humanos, gente, vamos pecar a todo momento, não tem como. Mas é você se arrepender verdadeiramente e não cometer mais. Mas você continuou cometendo, não é mais pecado, é iniquidade. Iniquidade já é algo mais grave. É você saber que você está pecando e você continuar pecando. Então, eu adulterei, me arrependi, pedi perdão. Se o parceiro vai perdoar, é outros 500. Estamos falando com Deus. Deus vai perdoar. Então, eu pedi perdão porque eu me arrependi de verdade. Porque lembra que lá em Mateus 5 fala do seu coração? Então, é sinceridade. Então, eu me arrependi de verdade. Aí eu pedi perdão. Tá. Aí eu fui, adulterei de novo. Aí eu peço perdão. Mas aí eu me acostumo com isso. Eu vou adulterando e pedindo perdão, e tem hora que eu já nem peço mais perdão. Cai, Deus sabe de todas as coisas. Não era o que eu queria. Espera um pouquinho, isso não é mais pecado, é iniquidade. Fabiana, o que é iniquidade? Iniquidade é um pecado que você sabe que você está cometendo. Então, ele é mais grave. É igual quando você não conhece a palavra e comete um pecado. Você nem é julgado por isso, né? Por Deus, estou dizendo, né? Porque pelos outros é julgado por tudo, né? Mas você não é julgado. Mas quando você conhece a palavra e continua fazendo, ai daquele, tá na palavra. Não com essas palavras que eu estou falando aqui, mas fala, ai daquele que conhece a palavra e não pratica. Então, cada vez que você vai aumentando o seu conhecimento, a sua responsabilidade também vai aumentando. Mas tudo vale a pena. Porque quando ele voltar e tá próximo, eu quero ir, eu não quero ficar, não quero nem saber se a tribulação vem antes ou depois, eu quero é ir, né? Em nome de Jesus. E eu espero encontrar todas vocês lá. Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Senão eu vou orar para a gente finalizar.
Continuamos aí lendo Mateus, tá, gente? Um capítulo por dia. Ai, Fabiana, eu atrasei. Leia um capítulo por dia, vai buscando todos os dias, porque não existe atraso. O importante é você ler a palavra todos os dias. Amém? Deu para ler 2 capítulos para poder ficar, né, junto com todo mundo? Hoje nós lemos o capítulo 11 de Mateus. Ah, mas eu não li. Ai, vocês já leram tudo Provérbios, eu não li. Pega Mateus, vamos ler Mateus? Começa hoje, amanhã. Se agora você quiser ler Mateus 11, hoje foi Mateus 11. Amanhã é Mateus 12. Então começa daqui para frente, é sempre assim. É daqui para frente. O que passou já passou. Amém? Glória a Deus. Fecha os olhos de vocês aí, se puderem fechar, se não puder, fecha os olhos da alma e abre o coração. Vamos receber. Agradecer, né? Pai amado, Mestre Jesus, Espírito Santo de Deus. Ah, Mestre, muito obrigada. Obrigada, Espírito Santo, por ter ministrado em mim, através de mim. Quantos ensinamentos. Obrigado, Senhor. Que cada uma dessas palavras não sejam em vão. Não seja para confundir seus filhos, não sejam para deixá-los preocupados, mas sim deixá-los alertas, vigilantes, porque não sabemos nem quando é a hora, não sabemos nem quando e nem como vai acontecer. O que nós sabemos é que é num piscar de olhos, Pai, e que esse momento pode ser a qualquer momento, em nome de Jesus. Mas também, além do arrebatamento, Pai, que tenhamos consciência que nós não sabemos qual é o nosso último dia. Então, que nós também estejamos alinhados e preparados para que nós possamos voltar para a casa do Pai, em nome de Jesus. Amém? Que cada coração aqui, Pai, esteja cheio da Sua presença, que o Senhor nos sustentou até aqui e cremos que o Senhor nos sustentará hoje e para todo sempre. Vele pelo nosso sono, cele nosso sono, cuide de nós, que tenhamos sonhos, Pai, alinhados com os seus princípios em nome de Jesus. Toca nos corações de cada um e que onde formos, Pai, possamos levar um pouco do aprendizado e transbordar, Pai, o seu amor, a sua presença e que façamos as coisas do nosso jeito, Pai. Um capítulo por dia. Não deu para ler tudo hoje, lemos amanhã, mas o importante é refletir, não é ler por ler, não é nada aqui, Pai, é imposto, é que possamos entender a importância de caminhar na presença do Senhor, de estarmos preparados, que coloquemos azeite, Pai, todos os dias nas nossas candeias, ou seja, que busquemos alimentar nossa fé todos os dias em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Que a paz de Jesus esteja no coração de vocês. Um bom restante de semana para vocês. Restante não, né? Ainda tem bons dias aí. Até na próxima terça-feira. Qualquer coisa, eu estou à disposição de vocês, só chamar no privado. Claudiene, amanhã, só me confirma depois se a gente tem nosso encontro. A gente está falando sobre jejum, para quem quiser saber mais, no privado, me fala que a gente marca um horário para tratar sobre isso, né? E estou disponível para vocês o que vocês precisarem, em nome de Jesus. Mas lembre-se, gente, mulher virtuosa é aquela que vigia e ora, em nome de Jesus. O Brian, eu acho que saiu, né? Eu ia falar para ele bater palma agora, mas eu acho que ele saiu, deixa eu ver. Se ele tá aqui ainda. Ah, saiu, deve ter ido dormir, porque vai para a escola. Mas em nome de Jesus, gente, obrigada, obrigada pela confiança. Primeiramente, em Deus, tudo é para a honra e glória dele. Amém? Fique com Deus, uma boa noite para vocês. Boa noite, amém. Amém.